Ele era agredido pelo pai, até que foi surpreendido com algo que aconteceu. Você já foi trocar a temperatura do chuveiro? Aquele chuveiro que você tem que trocar a temperatura? E, rapaz, tava frio. Você é do sul do país, então você sabe quando é frio. É frio, aquele frio que nem blusa. Embaixo d'água e não quer sair. Não quer sair. E eu tava lá, coloquei a cadeira e tava trocando a temperatura do chuveiro pra água ficar bem quentinha. Nisso meu pai chegou. E o jeito que ele chegava com o carro, eu já sabia se ele tinha bebido ou não. E eu percebi que ele tinha bebido. Meu pai bebeu. E meu pai chegou, entrou no banheiro, eu tava em cima da cadeira tentando trocar a temperatura, tava sem roupa já, né, pra tomar banho. Ele chutou a cadeira, rapaz, eu caí no chão. E ele começou a me chutar como se fosse um bandido mesmo. Vou fingir de morto, né, porque se eu fingir de morto ele para. E ele parou mesmo. E aí eu fiquei, só que eu fiquei com tanto medo, que eu fiquei ali no chão encolhidinho, até no outro dia de manhã, naquele frio, peladinho. Então esse era o contexto que eu vivia ali na minha casa. Mas e ele não se mexeu, tipo, de tirar o celular? Não, ele foi deitar e só acordou no outro dia. E eu também fiquei ali com medo e acabei dormindo mesmo no frio ali. Acabei dormindo ali encolhidinho. Nossa. Então esse era o contexto. Eu ia pra escola, a professora falava pra mim assim, ô filho, manda a mamãe lavar sua roupa. E aí eu falava, professora, minha mãe tá internada, como é que... Eu não tenho o que fazer, né? É o que eu tenho pra usar e eu tenho que vir pra escola. Aí ela olhou assim pra mim, Diogo, aí entra os detalhes que Deus vai cuidando nesse contexto, né? Então você que de repente tá vivendo uma situação difícil, você tá olhando e fala, olha, não tem ninguém olhando pra mim. Deus, ele se importa com você. E nesses detalhes, se você começar a pegar os detalhes, você vai ver que Deus, ele te ama e ele tá preparando. E você tem que deixar ele te amar, porque ele vai fazer. E aí, essa professora olhou pra mim e falou assim, faz o seguinte, amanhã você vai enfiar tudo sua roupinha num saco de lixo e vai vir com essa roupa no saco de lixo pra cá, pra escola. E eu fui, ela me levava pra casa dela, me dava o almoço, eu brincava com o filho dela, ela lavava minha roupa e no final da tarde eu ia embora com a roupinha já lavada, passadinha. Só que eu não queria chegar em casa, porque eu tinha medo. E aí, o que eu fazia? Eu parava numa academia de karatê, Diogo. E eu ficava lá, eu sentava na academia de karatê 5 horas da tarde, ficava até 10 horas da noite, quando a academia fechava. E o professor, o instrutor, o professor Massal, ele olhou aquilo e ficou intrigado e falou, rapaz, esse menino vem todo dia. E eu ficava lá, eles ficavam fazendo movimento e eu tentava acompanhar de fora. E ele foi lá e falou assim, ô garoto, pede pro seu pai pagar a academia aqui que você vai treinar comigo, você tá vindo aqui todo dia mesmo. Eu falei, professor, meu pai não tem dinheiro pra isso, mas eu tô feliz de ficar vendo aqui, deixa eu ficar olhando. E ele olhou assim pra mim, faz o seguinte, amanhã você começa a treinar aqui, não precisa pagar nada não. E aí eu comecei a treinar karatê todos os dias. Que legal. Ele me deu um kimono de presente e eu comecei a ficar bom de yoga em karatê, porque eu treinava todo dia das 5 às 10, ele tinha várias turmas e eu fazia com todas as turmas, até os maiores. E eu comecei a ficar bom no karatê. E o que acontece? Ele começou a me levar para as competições regionais, eu comecei a ganhar. Até que ele me levou para uma competição grande, mais de 100 atletas. E nesse campeonato, na minha categoria, eu peguei 3º lugar do estado todo. E aí ele voltou falando para mim, você vai ser campeão, você vai ser campeão. E eu fiquei feliz com aquilo. Só que na disputa, para ir para a final, eu levei um soco no olho e ficou roxo. E aí o que aconteceu? Mas eu, depois eu disputei o 3º lugar, fiquei em 3º. E aí eu vim embora, fiquei feliz, tava com a medalha, tava com o título lá. Eu falei, agora meu pai vai ficar feliz, não é possível. Aí cheguei em casa todo feliz, aí fui com a medalha assim, falei, pai, olha aqui, eu fui campeão de karatê, pai, peguei 3º lugar. Ele olhou bem pro meu rosto assim, mas me deu um soco tão forte que eu caí no chão, eu vomitei de tão forte que foi o soco. Porque aí ele levantou, me apontou assim, falou assim, olha, filho meu não apanha na cara. E aí eu falei, meu Deus, essa vida nunca vai melhorar. Mas mesmo assim eu vi o cuidar de Deus. Até que um dia mudou um rapaz. Eu tive com ele aqui no Brasil, eu tive com ele agora. E esse rapaz me chamou para ir para a igreja. Eu já tinha 12 anos aí. E ele me chamou para ir para a igreja. Falou, eu queria te convidar, aqui tem uma igreja aqui em cima que você não quer ir comigo? Eu falei, eu vou. E era um domingo. Aí eu fui com esse rapaz. Pastor Diogo, quando eu pisei nessa igreja, eu falei, daqui eu não saio mais. Que é o meu lugar. Eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido. Tudo aquela dor parecia que não fazia mais sentido. Tudo aquela desolação, aquela situação toda, pra mim já não fazia mais sentido, porque eu tava tão feliz, tão cheio de alguma coisa que eu ainda não sabia o que era, que eu falei, não é aqui, é aqui. E aí minha mãe já tinha saído do hospital nessa época. Todos os domingos eu pegava e falava pro meu pai, vou brincar na rua. Era nada, ia pra igreja, todo domingo. Até um domingo, Diogo, que meu pai fala assim, falei, tô saindo pra brincar, pai. Você não vai sair não, você vai sair comigo. Eu falei, meu Deus do céu, a minha igreja não, pai, não deixa não. Aí, falei, tá bom. Aí foi eu e minha mãe no carro.
E meu pai era assim, nessa época, ele não chamava a gente pra comer pizza ou pra dar uma volta. Nunca tinha nada bom, sabe, envolvido nos convites. Sempre era coisas assim, ruins que a gente vivia. Então eu falei, poxa vida, que vai sair dessa história, meu Deus? Aí eu fui no carro orando, falei assim, Deus, minha mãe não conhece tua palavra, não deixa ela morrer não, por favor. Se for, me leva, porque aí eu vou estar com o Senhor mesmo, acabou tudo, tá tudo tranquilo. Eu me lembro de eu contar um detalhe. Eu ganhei uma Bíblia nesse primeiro dia que eu fui. E o que acontece? Essa Bíblia, toda vez que meu pai me batia, eu corria lá, pegava a Bíblia, porque ela estava escrito assim, lembre-se que estamos sempre orando por você, e que você nunca está sozinho. Aí eu abria na capa, lia isso, aí abria assim, aquela mania, né? Abria qualquer página assim, falava, Deus, fala comigo, e sempre Deus falava. E aí eu lia, e essa Bíblia tinha vários pingos de sangue, porque eu tava às vezes sangrando ali, porque eu tinha apanhado. E essa Bíblia tinha vários pinguinhos de sangue, assim, várias páginas que eu lia. E aí, eu queria contar esse contexto da Bíblia, que é importante. Mas chegava nesse ponto, pastor? Eu apanhava muito. Eu e minha mãe apanhávamos muito, mas muito mesmo. Era assim, a situação era bem complicada. E tudo envolvia bebida. Quando ele bebia, ele transformava muito. Então era bem complicado. Só que ele sempre bebia, né? Era uma rotina de alcoolismo. Sim. E aí esse dia ele falou, vocês vão comigo. E aí entramos, eu fui orando. Diogo, meu pai me para o carro em frente de uma igreja pentecostal. Eu olhei e falei, é uma igreja? Aí eu olhei pro lado porque eu falei, não é possível, deve ter alguma coisa aqui que ele... Será que é a igreja? Aí ele parou assim o carro e virou, falou, ó, vamos entrar aqui, de manhã eu vim aqui, foi bom. Desceu do carro, minha mãe desceu, eu falei, vai mãe, vai que é Deus que tá fazendo, vai. E ela perdida porque ela não sabia de nada. Entramos na igrejinha pentecostal, uma igreja pequena. Ele sentou na primeira fila, aí... Teve louvor, teve os recados, teve a pregação do pastor, a ministração. No final da ministração ele vira pra mim e pra minha mãe e fala assim, a hora que o pastor chamar, vocês dois vão na frente, que eu já fui de manhã. Ele tinha se entregue a Jesus de manhã, naquela mesma igrejinha. E era o culto da noite. E aí eu e minha mãe fomos na frente. Eu já tinha me entregue a Jesus, né? Nossa. Mas eu fui pra acompanhar. Eu falo pra minha mãe até hoje que ela tem que se entregar a Jesus de novo, porque ela foi forçada. Ela foi obrigada a se entregar a Jesus, né? Ele só deu a ordem, pastor. Ele só deu a ordem, porque ele ainda tinha, né, aquele jeitão dele, assim, tal, de militar, né? De comandar, de vai, não sei o quê. Só que Deus transformou esse homem, depois daquele dia, pastor Diogo, num homem tão doce. Sério, pastor? Tão incrível, que perigoso minha mãe bater nele depois daquele dia. 3 meses depois, esse homem foi para Minas Gerais, cursou o seminário teológico do Enéas Tonini, um dos grandes avivalistas do nosso Brasil, que morreu recente. 4 anos ele cursou o seminário teológico, se tornou pastor, fundou uma igreja numa comunidade carente de São Paulo, uma igreja que até hoje existe, e começou um ministério que transformou muita gente, muita gente. E aí essa foi a história da minha infância e da minha adolescência.